Aqui é a continuidade da queda d'água. Eu havia explicado para vocês que essa queda vem proveniente de um ponto mais alto do que este. A água está em movimento e esse movimento faz com que a água seja saída, né? A água seja nesse ponto aqui, ó. Ela deságua aqui, vamos dizer, dessa forma. E aqui é justamente o sistema chamado monjolo. Você pode perceber que o monjolo tem uma parte inferior que a água é preenchida de água ali, ó. É um compartimento. Esse compartimento, quando ele enche ao peso suficiente para mover a cabeceira do monjolo. Olha só. Esse é um sistema antigo, usado justamente aí para socar grãos, principalmente. Ali era colocado o pilão, né? A cabeça no monjolo, proveniente de madeira esse sistema. Olha só. Eu vou me afastar um pouco aqui para que você possa visualizar o movimento por completo, né? Olha que bacana. Aqui é um princípio físico envolvido nesse sistema, porque nesse ponto onde eu estou filmando agora, vamos dizer assim que é um ponto quase de centro de massa, de equilíbrio desse sistema. Quase por quê? Porque quando não há água suficiente, a cabeceira pesa mais do que a parte, né, inferior do monjolo. Mas quando há água suficiente, a parte inferior pesa mais que a cabeceira. Então você tem uma gangorra, né? Aqui nós explicamos em sala de aula sobre o momento de uma força, ou também o torque, né? Quando você tem uma massa maior de um lado, você tem um momento maior consequentemente, né? Massa, você tem peso, força, né? Vezes a distância do ponto aplicado essa força ao ponto de giro, você tem o sistema, né? Justamente aí do momento maior faz com que a parte seja submetida para baixo. Vamos continuar filmando aqui. Vou buscar outro ângulo para que vocês possam contemplar aí o sistema monjolo. Para nós hoje é um sistema muito simples, arcaico, mas para a época ajudava muito uma fazenda, uma família que fazia o serviço aí de braçal, né? Podendo aí descascar arroz, então socar milho para as criações da época, e tudo que de fazer um pilão a braço, colocava-se aqui e o monjolo fazia então o serviço, né? É raro encontrar isso aqui hoje em fazendas, porque com a energia elétrica e com o sistema mecanizado aí de outras máquinas, é claro que não se compara com a potência, né? Essa aqui é uma máquina muito simples, sistema muito simples, mas muito eficaz para ela. Sensacional aí, ó.
Entendeu? Fica com vocês, então, mais vamos dizer assim, uma aula explicativa do estudo online com o professor Ulisses, diretamente do Sesc de Goiás, do Centro Cultural. Um grande abraço. Valeu. Física e você, tudo a ver. Plim, plim. Olá pessoal, agora no quadro do monjolo que nós demonstramos lá no campo, no Parque Aquático do Sesc, nos cederam essa gentileza lá para filmar um monjolo, e agora no quadro nós tentamos aí, da melhor forma possível, desenhar para você, né, a representação daquele monjolo visto em vídeo anterior. Nós temos aqui a parte inferior, aonde que é a queda da água. Esse compartimento aqui se enche de água, se tornando mais pesado do que essa parte. Vamos nomear o seguinte, que essa parte aqui é a cabeça, vamos dizer assim, do monjolo, aonde que é o pilão, e essa parte aonde que se comporta com uma quantidade de água, né? Nós temos aqui justamente o ponto em que todo o sistema, ou seja, toda a máquina, chamada monjolo, é colocada, né, justamente para ficar suspensa, como se fosse uma gangorra. É isso lá no vídeo, você viu? Parabéns. Agora, vem para cá então. Momento de uma força é a força aplicada em uma das extremidades vezes a distância do ponto, entre aspas, do ponto de equilíbrio. Nesse caso, o monjolo, se você deixá-lo, né, suspenso, ele vai ficar em equilíbrio. Justamente o propósito desta máquina é que haja um desequilíbrio para que quando há aumento de massa desse lado, essa máquina possa ser suspensa e aí se tem o funcionamento. Então é o seguinte, vamos concentrar a massa quando esse compartimento vai ser enchido de água, mais ou menos nessa extremidade. Então você tem a força do peso fazendo, né, justamente força para baixo. Se você considerar essa força peso da água e de toda essa parte desse ponto até aqui, você tem justamente a distância. Essa distância aqui é justamente esse tempo. Essa força é justamente o peso. Eu estou considerando que a força vezes a distância são perpendiculares, tá? Primeiramente nós vamos considerar a força e a distância perpendiculares. Depois nós vamos ver outros casos que eu posso ter a força com um ângulo diferente de 90 com a distância que é o braço, chamado de braço, né? Essa distância da força é o ponto de equilíbrio ou ponto de rotação. Vamos definir assim que fica melhor, tá bom? Então esse ponto de rotação aqui, digamos que é meu ponto O, né? Justamente meu ponto de rotação, onde fica suspenso, fica apoiado no suporte, e você tem a força peso. Legal. Da mesma forma, eu posso ter outra distância dele, vou chamar de D' aqui, né? E toda essa parte que faz uma força peso, só que eu vou chamar de pelinha. Aqui eu vou chamar de peso, aqui eu vou chamar de pelinha. Por quê? Na verdade, os dois lados têm peso, só que o peso desse lado vai ser diferente do peso do outro lado, né? Então tá, então você tem peso vezes distância aqui e pelinha vezes belinha desse lado aqui. Então você tem momento 1 desse lado, vou nomear assim, e momento 2 desse lado. Para que haja equilíbrio,
que tem que acontecer? Esse momento 1 tem que ser igual ao momento 2. Momento 1 é igual ao momento 2. Só que essa máquina funciona com desequilíbrio, justamente para aproveitar essa energia aqui da queda da água, né? E justamente para aproveitar esse sistema do desequilíbrio, que haja o funcionamento da máquina Monjol. Vamos dar valores aqui, digamos que tem 100 newtons nessa parte, e digamos que seja aí 1 metro. Quanto vai ser o momento desse lado? Fácil. O momento desse lado, nós vamos ter momento 1 é igual a 100 vezes 1. 100 vezes 1, 100 newton vezes metros. Então eu tenho um momento desse lado 100 newton vezes metros. Digamos que o peso desse lado seja 150, porque se esse recipiente está vazio, o Monjol ele fica apoiado no pilão. Então você tem 150 metros. E aqui a distância, vamos colocar 1 metro também, para ficar mais fácil a nossa continha. Daí nós temos o momento é igual a 150 vezes 150 newton vezes metros. Você pode perceber como o momento 2 é maior que o momento 1, você tem um pilão apoiado aqui. Você tem a cabeça aqui do Monjol apoiado no pilão. Já não é essa situação. A situação de equilíbrio seria o momento 1 e o momento 2. Está momentaneamente em equilíbrio, porque a parte aqui está apoiada no pilão, fazendo força aqui. Eu tenho um maior momento desse lado de cá. O que eu tenho que fazer então para que isso aqui incline, né, para a esquerda? Agora você percebeu que há um momento que inclina para a esquerda, há um momento que inclina para a direita. Então tem momento, vou definir a trajetória para baixo de negativa e para cima de positiva. Então há um momento que ele é um momento que é negativo e há um momento que ele é positivo. Por isso que tem esse mais ou menos. Eu posso definir a minha trajetória e definir aqui também o meu sinal para o momento. Daí, para que haja equilíbrio, eu tinha que aumentar pelo menos 150 kg. E para que haja o desequilíbrio, tem que ser maior do que 150. Então eu tenho que colocar uma quantidade de água aqui, ó, maior que quanto? Maior do que 50 newtons, para que haja o desequilíbrio. Para que haja o equilíbrio, seria quanto? Isso, 50 newtons de água, ou seja, uma massa de 5 quilos, aproximadamente 5 litros. Interessante isso, né? Você pode correlacionar isso com a matemática e também relembrar lá da hidrostática. Como a densidade da água é 1 grama ou 10 a terceira quilogramas por metros cúbicos, você vai perceber que 1 litro é aproximadamente igual a 1 quilo de água. Então você coloca 5 litros de água aqui, você teria 50 newtons, você teria uma situação de equilíbrio. Agora, você quer uma situação de desequilíbrio, você colocaria o quê? Uma massa de 60 newtons. Daí você teria um peso igual a quanto? 160. Vamos fazer a continha de novo aqui. 160, tendo 160 aqui, 160 vezes 1, você tem 160 newton vezes metros. O que vai acontecer? Exatamente, eu vou ter um momento maior para esse lado, então todo o Monjol vai pender, né, para o lado negativo. Depois que a água derramar, volta para a situação anterior, volta para a situação de 100. Nós já tínhamos feito o cálculo. O que acontece? Momento maior 2, o Monjol sobe para o lado positivo. Tá ok? Nessa aula, o nosso objetivo era mostrar para vocês as contas em um Monjol, tá? Você pode, então, refazer esses cálculos, redesenhar isso em casa e treinar bastante. Todas as vezes que você vê uma situação de gangorra, situação com Monjol, você vai
vai lembrar que é uma aplicação física, né? A definição de momento. Muito obrigado pela sua atenção. Continue assistindo nossos vídeos aí no Estudo Online Explica. No nosso canal também no YouTube Ulisses Borg, há vários vídeos aí que nós vamos continuar essas situações práticas do nosso dia a dia, e nossa intenção é facilitar cada vez mais o estudo da física e da matemática para você. Um grande abraço, porque física e você, tudo dá.